Graça e paz a todos os nossos queridos e amados ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Danilo Estélio e nós vamos agora tratar da lição número 5, revista CPAD, deste primeiro trimestre de 2021, sobre o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Nossa lição tem como assunto Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. O texto áureo nos fala: O Deus de toda esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. A verdade prática nos diz que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Nossa leitura em classe está na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 178, 315 e 541. A introdução do comentário nos fala que o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante, manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do espírito. O primeiro tópico nos fala sobre o fruto do espírito na vida do crente. Crente aqui é aquele que realmente está seguindo a Jesus, não é apenas aquela pessoa que se diz ser cristão. É uma pessoa que vive sob os domínios do Espírito Santo. É alguém que foi liberto da lei e dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito Santo na vida do crente. A definição nos fala da seguinte maneira: Jesus nos salva, nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Podemos comparar isso como sendo uma semente que Deus coloca em nós a partir do momento que realmente nos convertemos a Ele. O fruto do Espírito, portanto, vai ser o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Aquela semente espiritual do bem que foi colocado dentro de nós, ela quer se desenvolver, ela quer germinar, ela quer dar frutos. E se nós cuidarmos dessa semente, nós realmente lhe dermos as condições para que ela se desenvolva, então o fruto do Espírito surgirá em cada um de nós. O apóstolo Paulo apresenta 9 modalidades deste fruto. Algumas pessoas estranham Paulo falar das obras da carne, no plural, e o fruto do Espírito, no singular, quando seria de se esperar frutos. Então, existe uma comparação proposta pelo missionário Eurico Bergsten, ilustrando o fruto do Espírito como uma laranja e seus gomos. O fruto por excelência é o amor, é a caridade. Não é simplesmente aquela caridade que nós entendemos de dar esmolas, ajudar o próximo, não é apenas isso. A palavra aqui é ágape. É um tipo de amor diferente do amor apaixonado, o eros. É um amor diferente do amor fraternal, estorge ou filéu. É um amor diferente de tudo. É o amor de Deus. A palavra aqui usada é ágape. E as 8 virtudes são reflexos deste amor. Eu poderia comparar como se fosse uma locomotiva, o amor sendo a locomotiva, o ágape sendo a locomotiva, e os vagões sendo as demais virtudes do reflexo do amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Seriam os vagões puxados por esta grande locomotiva chamada ágape, o amor. Portanto, são também chamados de 9 modalidades do fruto, ou 9 graças mencionadas, todas em contraste com as confusões das obras da carne. O apóstolo Paulo também fala sobre andar no Espírito. É uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Essa figura de andar, de ser um processo, de ser um trajeto, de ser um caminho, aparece em vários outros textos bíblicos, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10.
Andar e agradar a Deus, 1 Tessalonicenses 4:1. Andai em amor, Efésios 5:2. Andai como filhos da luz, Efésios 5:8. Andai nele, Colossenses 2:6. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, 1 Pedro 1:17. Toda essa comparação da vida cristã como sendo um trajeto, um caminho que você deve seguir. É interessante que essa figura não aparece apenas no cristianismo, mas até mesmo em outras religiões. Em várias religiões orientais, o caminho do conhecimento ou do autoconhecimento é algo que aparece o tempo todo. Veja, portanto, que é algo tão verdadeiro, algo tão fixo, que até mesmo outras religiões que não têm relação com o cristianismo, elas têm essa ideia. O segundo tópico nos fala sobre a diferença e relação entre fruto e dons do Espírito. Em primeiro lugar, dons do Espírito Santo, mencionados em 1 Coríntios 14, não são a mesma coisa que fruto do Espírito. Dons é uma coisa, frutos é outra coisa. É bom adiantar também que nós não seremos julgados pelos dons que possuímos ou que não possuímos, mas sim pelos frutos. Jesus deixou isso muito claro no Evangelho de João, quando comparou os seus seguidores com as varas ou ramos que estão na videira. Aquela vara ou aquele ramo que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Então aqui a questão toda é o fruto. A importância de ser salvo ou não é o fruto, não são os dons. Os dons também são necessários, mas não são determinantes para a nossa salvação. O que vai mostrar se somos salvos ou não é o fruto do Espírito em nossas vidas. Então, qual a diferença? A primeira e maior modalidade do fruto do Espírito é o amor, é o ágape. As demais modalidades são reflexos, são consequências desse amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O caminho mais excelente que Paulo trata em 1 Coríntios 12:31 é o amor. Ele mostra sempre que o amor é superior a todos os dons. Ou seja, todos aqueles 9 dons espirituais, eles são hierarquicamente inferiores ao amor. E o amor não é um dom, nada disso. Então, alguém falar, Deus me deu o dom do amor. Não, isso está errado. O amor de Deus, o ágape, é que Deus coloca em nós. Não é simplesmente um dom. Os dons espirituais, eles podem ser exercidos, às vezes até sem amor, como nós vemos pessoas que exercem esses dons de forma incorreta. Por quê? Porque não tem o ágape, não tem o amor. E lá na frente elas vão ter sérias dificuldades por conta disso. O que Paulo está dizendo é que os dons sem o amor não são nada. Todo o capítulo 13 de 1 Coríntios é sobre isso. Os dons, eles são necessários agora, mas eles não serão eternos. Na eternidade, nós não iremos precisar do dom de profecia, não iremos precisar do dom de línguas, dom de interpretação de línguas ou nenhum outro. Isso não vai ser necessário na eternidade, mas o amor, o ágape, esse sim será necessário, porque sem esse ágape nós não teremos a vida eterna. O nosso comentarista ainda fala sobre os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes, não devemos desprezá-los. Não devemos ignorar os dons espirituais, temos que buscar os melhores dons, não desprezar as profecias. A comparação aqui do nosso texto da lição é que a igreja é como um edifício que está sempre em construção. E o andaime que é necessário para realizar essa construção são os dons espirituais. A construção não pode continuar sem os andaimes, mas quando terminar a obra, o andaime é dispensado. Bem, e quando vai concluir essa construção? Na eternidade, no céu, nos novos céus e nova terra. Aí não haverá mais necessidade dos dons, mas eles são necessários hoje. Por quê? Para conceder à igreja poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. No mundo vindouro, Apocalipse 21 e 22, não será mais necessário, mas atualmente eles são necessários sim. O terceiro tópico nos fala do espírito se opondo à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da região da Galácia. Eles estavam entre os dois extremos, a antinomia e o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo seria regras demais, o apego exagerado à lei, tanto à lei mosaica
quanto qualquer outra lei ou regra. O legalismo seria o que hoje nós chamaríamos as pessoas que insistem em ser santarrões, santos demais, aferrados demais a usos e costumes, a regras muitas vezes criadas pelo ser humano e que não têm mais razão de ser. Portanto, o legalismo é um risco muito grande que todos nós corremos, se não vigiarmos. Por outro lado, existe a antinomia. O que é isso? Significa o oposto do legalismo. O legalismo coloca regras demais. A antinomia coloca regras de menos, ou seja, regras poucas e frouxas, ou regras nenhuma. É o que nós vemos muitas pessoas dizendo: hoje eu vivo na graça, então eu não preciso obedecer nenhuma regra, eu não tenho nenhuma lei para obedecer. Não é bem assim. A graça de Deus não significa ausência de regras. Existem sim essas regras. Existe uma lei de Cristo para que o cristão possa seguir. E às vezes essa lei, em alguns pontos, ela é mais exigente do que a lei mosaica do Antigo Testamento. Portanto, observe a comparação que é trazida aqui pelo texto da nossa lição. Seguir a Cristo é um caminho, é um andar. É como se fosse um caminho que está entre dois abismos. De um lado, você tem o abismo do legalismo. Do outro lado, você tem o abismo da antinomia. É muito fácil cair em um dos dois abismos. É muito fácil escorregar, perder o rumo. Por isso, precisa-se andar naquele caminho com muita vigilância, com muita oração, para não errar o passo e cair num desses dois extremos. Nesse capítulo, Paulo também mostra que o fruto do Espírito ele sempre será desenvolvido numa luta entre a carne e o Espírito. Carne aqui é sarx, no grego, e que significa fraqueza física, o corpo humano, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. Nós poderíamos dizer nesse contexto que a carne é como se fosse aquela programação que cada ser humano já traz consigo. E qual é a nossa programação? Fazer o que é errado. Desde criança, nós temos a tendência de fazer o que é errado. Temos a tendência de pecar, temos a tendência de mentir, temos a tendência de não amar o nosso próximo. Essa é a nossa programação, é a programação carnal. E dentro dessa programação vêm as obras da carne, são os impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. No outro lado, nós temos o pneuma, o espírito. Uma palavra, pneuma, que pode ser aplicada tanto ao Espírito Santo, quanto ao espírito do ser humano, aos anjos e até mesmo aos espíritos imundos. Os demônios, eles são utilizados a palavra pneuma. Então, o que vai definir o significado é o contexto. Aqui nesse contexto de Gálatas, o espírito representa o oposto da carne. Seria justamente o inverso. É bom destacar que a nossa tendência nunca é de ir para o lado do espírito. A nossa tendência é ir para o lado da carne. Não significa que a gente não consiga fazer o bem. Não é isso. Nós até conseguimos aqui e ali fazer o bem. A questão é que nós não conseguimos deixar de fazer o mal. As obras da carne são tão naturais de nós fazermos quanto é respirar. Fazer o errado para nós é tão natural quanto respirar. Nós fazemos o mal sem nem sequer sentir. Já para fazer o bem de maneira realmente cristã, é preciso muito esforço. Por isso que o apóstolo declara que a carne luta contra o espírito. E dentro dessas obras da carne, o apóstolo Paulo nos coloca ali uma lista de 15 obras, 15 vícios, que não é uma lista exaustiva, porque aparece também em outras escritas de Paulo, Romanos 1, 29 a 31, 1 Coríntios 6, 9 e versículo 10, 1 Timóteo 1, versículos 9 e 10. Nós temos ali outras listas, digamos assim, de obras da carne. Paulo declara que essas listas são representativas, pois ao final ele acrescenta coisas semelhantes a estas, ou seja, digamos assim, pecados e vícios não catalogados na época dele. Então, nesta lista de Gálatas 5, nós temos 3 categorias. As obras da carne ligadas à área sexual, prostituição, impureza, lascívia. Obras da carne ligadas ao nosso lado religioso, a idolatria, a feitiçaria.
e as obras da carne ligadas à ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Claro que dentro de cada uma dessas caberia um estudo só delas. Algo muito amplo para ser estudado. Mas o que nós devemos fazer com estas listas de obras da carne é analisar a nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos e verificar se estamos nos inclinando ao que é carnal ou se estamos nos inclinando ao que é espiritual. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo que o seu coração está cheio. Ou seja, o pensamento de cada um de nós é que vai dar a direção do nosso comportamento. Se temos uma mente carnal, nosso comportamento será carnal e o resultado será morte. Morte espiritual e morte física. Se nossa mente é espiritual, nosso comportamento é espiritual e vai ser resultado em vida e paz. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa quinta lição desse primeiro trimestre de 2021 na revista da CPAD. Deus abençoe a todos. Visite também a nossa página na internet, nosso blog palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá adquirir gratuitamente as revistas da Escola Dominical deste trimestre, também dos trimestres passados, além de outros textos e artigos evangélicos que com certeza vão edificar a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.